Estou no telefone aqui, mas não é outra coisa não. Estou postando a presença do secretário na sessão para que todo o público saiba que os vereadores estão interessados em saber alguns detalhes com relação à atual situação da prefeitura, e aqueles que muito se preocupam com isso deveriam também estar aqui para ouvir, porque terminam, quem pega na culpa é os vereadores, né? Mas, secretário, o Distrito Federal terminou o ano devendo 2 salários, e é um estado do Brasil, era um estado do Brasil conduzido pelo PT, aliado, inclusive, do governo federal. Isso demonstra o grau de comprometimento desse governo com os demais municípios. Imagine os demais. Mas não tem nada a ver, uma coisa tem tudo a ver. O senhor disse que, me desculpe, o senhor falou, me desculpe, e o senhor sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, carinho, vivi menino, o senhor sabe disso. E olha que eu sou novo. O senhor disse que não tem obrigação de dizer informação com relação, não sei se foi bem o termo, obrigação, mas não tem muito o que dizer. Esse foi o termo que o senhor usou. Disse, não tem muito o que dizer porque está no portal. O senhor tem tudo a dizer. Quero lembrar o senhor que o senhor é obrigado a fornecer toda e qualquer informação que a Câmara pedir. O senhor não pode dizer que está lá no portal, se quiser ele pode acessar. O portal a gente acessa. O portal foi feito para dificultar a vida daqueles que querem acesso. E não é só da prefeitura não, em todo o Brasil foi feito para isso. Os técnicos que elaboraram fizeram para isso, a pedido de quem comandava isso desde o princípio, não é de hoje não, desde do nascimento dessa coisa chamada portal. Então o senhor, me perdoe, mas o senhor tem a obrigação, eu não tenho obrigação nenhuma de ir no portal. Eu vou porque eu sei lá, mas o senhor sim tem a obrigação de fornecer toda e qualquer informação que for solicitada para cá. Está na lei orgânica, está na Constituição Federal e está no regimento interno dessa casa. Só queria fazer essas considerações. Com relação aos valores, o senhor disse que houve uma queda muito grande desses valores. Eu acho que um problema maior do que a queda dos valores foi o grau de comprometimento que levaram a Prefeitura de Serra Madureira ao patamar que se encontra. Eu estou aqui, eu abri nesse minuto, está aqui, o portal bb.com. No mês de janeiro, caiu R$ 4.308.198,50 na conta da Prefeitura. Houve um desconto, um sequestro imediato de R$ 1.136.544,67. Sobrou aí mais de 3 milhões de reais. No mês de fevereiro, houve um aumento, não diminuiu, secretário. Estou com o site aberto, eu acessei isso agora, eu não fiz isso aqui durante o dia não. Eu não sabia nem se Vossa Excelência chegaria hoje aqui. Eu acessei isso agora, nesse minutinho aqui. O mês de fevereiro aumentou, não diminuiu. R$ 4.442.425,89. Houve um sequestro menor, caiu. De 1.136.000, só sequestraram R$ 627.417,90. Sobrou quase 4 milhões. A Prefeitura, no mês de fevereiro, teve quase 1 milhão a mais do que o mês de janeiro para trabalhar. Então, eu não sei quais são os dados que Vossa Excelência tem, mas os seus dados, me perdoe, não bate com o do portal. Não bate. Com relação ao fator que diminuiu os valores. Só esse questionamento, com relação aos fatores. No decorrer dos anos, dos meses, dos 12 meses, existe uma oscilação. Essa oscilação quase sempre não foge à regra. É 10 para mais ou 10 para menos. E nós vemos aqui 10% para mais, 10% para menos. Que não chegou a nem 10%.
Me perdoe a ousadia, secretário. Além da sua pasta, Vossa Excelência é secretário de Administração e Finanças. E toda e qualquer informação pertinente à Prefeitura, Vossa Excelência, como secretário de Administração e Finanças, obrigatoriamente deve estar. E aí eu queria saber de Vossa Excelência, qual o grau de endividamento hoje, é a primeira pergunta, da Prefeitura. O grau de endividamento. Porque automaticamente, tirando os descontos do Fundeb, que é automático, quando cai, o fisco já pega, e tirando os financiamentos que foram praticados pela Receita Federal, junto à Receita Federal pela Prefeitura, que eu não sei até hoje qual foi o artista que fez um negócio desse, de endividar a Prefeitura, de comprometer a Prefeitura com quase R$1 milhão, em quase R$700 mil em sequestro todo mês. É só você acessar aqui e você vê os recursos que eles são pegos na hora que cai, é automático. A outra pergunta que eu tenho, primeiro com relação ao grau de endividamento. A outra pergunta que eu tenho é com relação aos funcionários prestadores de serviço. Quantos funcionários prestadores de serviço nós temos hoje, servidores? E quais são os salários que eles estão a receber? Essa é a outra pergunta. O grau de endividamento e salários atrasados e quantos prestadores nós temos hoje. E, por fim, se até o senhor me responder essas questões e eu lembrar de alguma coisa, eu vou lhe interpelar até o final. Mas como é que o senhor explica que foi gasto um dinheiro considerável na Avenida Avelino Chaves? Uma obra tão cara que foi destruída tão rapidamente. Era essas minhas perguntas. Excelência, só informar o senhor, quando a gente faz análise comparativa, nós fazemos análise comparativa não um mês com o outro, excelência. Nós fazemos análise comparativa o mês de fevereiro de 2015 com o mês de fevereiro de 2014, o mês de janeiro de 2015 com o mês de janeiro de 2014. Por isso eu coloquei para os senhores as reduções, não as reduções mês a mês. Obviamente que aí a gente vai ver que realmente vai estar. O grau de endividamento da Prefeitura, ela é preocupante, né? Quando o senhor diz assim, eu não sei quem foi o esperto, me perdoe a expressão, que fez isso, foi uma lei criada que se os municípios que têm débitos com o INSS e com a Receita Federal não assinassem esse parcelamento, eles não poderiam ter as dívidas mais parceladas. Porque antigamente se fazia os parcelamentos, pagava uma parcela, tirava a certidão, e senão não se pagava mais os parcelamentos. Quando precisava novamente de uma certidão, fazia novamente o parcelamento, tirava uma parcela e não se pagava mais os parcelamentos. A Receita Federal colocou nesse formato e disse que se você não pagar, é descontado direto no FPM. Houve uma autorização de todos os municípios, que eram em torno de 75% dos municípios que estavam nessa situação, os municípios brasileiros, precisavam assinar esse termo, essa lei, e assim o fizeram. Então, hoje é descontado direto no FPM. E isso afeta muito as finanças do município. E eu concordo com o senhor, Excelência, eu preciso estar sabendo de tudo isso mesmo, haja visto que todas as informações passam por mim dentro da Prefeitura. O senhor poderia repetir a segunda pergunta que eu não me recordo? O grau de endividamento. Qual é? Essa é a primeira, né? O grau de endividamento da Prefeitura hoje, nós temos, além desses, em torno de 650 a 700 mil que ficam retidos por mês, isso são parcelamentos. Existem parcelamentos com a Eletrobras, existem parcelamentos com o PASEP, existem parcelamentos com o DEPASA, todos de dívidas que existiam no município que precisam ser quitadas. Nós não temos as condições imediatas de chegar e quitar, está devendo 2 milhões, a Prefeitura quita 2 milhões. Então há necessidade de fazer esses parcelamentos. Então, eu não tenho dado exato agora, Excelência, de quanto por cento corresponde isso, mas eu posso estar passando para o senhor quanto isso corresponde da receita corrente líquida do município, os endividamentos. Certo.
A segunda pergunta. Com relação ao número de funcionários prestadores de serviço e quais os meses atrasados. Com relação à sua observação de Vossa Excelência com relação ao mês de fevereiro de 2014 e fevereiro de 2015, eu quero dizer para o senhor que eu estou certo com relação à oscilação de 10 para mais ou 10 para menos. Em 2014, em fevereiro de 2014, caiu nas contas da Prefeitura 4 milhões e 100 mil reais. 631 centavos e 631 mil e 2 centavos. Esse ano caiu 4 milhões e 442, aumentou um pouquinho, aumentou 300 mil. Não diminuiu. Só essa observação. Então, com relação aos prestadores e o número de prestadores e os meses que estão em atraso, Paulo. Nós pagamos em fevereiro 2 meses, o mês atual, mais um mês de salário atrasado. E temos um mês de salário atrasado, completando o segundo agora no dia 10, que é quando nós temos um compromisso de no mês de março estar quitando essas dívidas com os nossos servidores. Nós queremos no mês de março também estar fazendo pagamento de 2 meses, no qual a gente quita o mês de salário atrasado que nós temos com eles. Até o dia 10, nós temos apenas um mês. Dia 10 completará 2 meses. Existe hoje, na faixa de 180 prestadores de serviço, 180 a 200 prestadores de serviço, me perdoe o ato falho, não tem o número exato, mas em torno de 200 prestadores de serviço. Nós reduzimos considerável esse número, haja vista que nós precisamos conter gastos. E a nossa ideia é continuar contendo os gastos para que possamos equilibrar as contas públicas. Com a questão da Avelino Chaves, Excelência, me perdoe, eu não tenho conhecimento de engenharia para poder dar uma explicação plausível ao senhor o que causou aquela degradação na obra ali. Eu vou ficar devendo ao senhor que eu não tenho conhecimento de engenharia para explicar. Acredito eu que uma parte de infiltração, pouco conhecimento que tenho na área, uma parte de infiltração naquela área pode ter vindo causar o acontecido. Presidente, eu vou encerrar a minha palavra dizendo o seguinte, secretário. Eu tenho dito repetidas vezes aqui que é desanimador a situação de Sena. E eu aviso isso há 6 anos. E diante das explicações que eu vejo, com números incertos, valores que não batem, número de prestadores que o senhor não sabe ao certo quantos tem, eu confesso que me deixa mais desanimado ainda. Me perdoe a franqueza, a sinceridade que eu estou tendo com Vossa Excelência, não tenho nenhum problema, né, com Vossa Excelência, e longe de mim isso. Mas eu estou aqui no meu papel e Vossa Excelência está no seu. Né? E o povo está ouvindo, ele quer saber até que ponto o João Sandro, os demais vereadores aqui, são coniventes com o que está acontecendo. E aí, me preocupa mais ainda em saber que os recursos, eu fiz um demonstrativo para o senhor, que não diminuíram, como falam tanto que diminuíram. E aí a gente solicita informações, como eu solicitei informações já há tempo aqui da Prefeitura, e nós não obtemos resposta. E não precisa muito a gente saber com relação à engenharia dessa Avelino Chaves, porque a gente sabe que o serviço foi feito de qualquer forma. Porque o serviço bem feito, ele não pode se deteriorar da forma que se deteriorou em menos de 7 meses nessa avenida. Foram jogados, eu não sei ao certo, mais de 1 milhão na lama. Simplesmente na lama foi jogado. E esse dinheiro, a mamãe Dilma não vai dar de novo. Porque o que tinha lá em Brasília já levaram também. Complicado. Então nós precisamos, e eu tenho esse dever, Vossa Excelência tem o dever como um público, de estar a par dessa situação. Eu vejo detalhes, por exemplo aqui, eu não acredito que a folha do funcionalismo hoje da Prefeitura, entre prestadores e executivos, ultrapasse 2,5 milhões. Eu não acredito nisso, acho que em torno de 1.700.000 com os encargos. E, além do recurso próprio, cai 4 milhões todo mês nas contas. Isso fora alguns outros recursos da saúde que não estão aqui.
Então, secretário, na minha humilde opinião, está faltando comprometimento e gestão. É isso, é minha humilde opinião. Muito obrigado.